Saúde essa amada juventude com a paz do Senhor, amém? Eu convido vocês a abrirem no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 8. Enquanto vocês encontram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também a confiança dos nossos pastores, representados aqui pela Joicinha, e dizer que eu estou muito feliz e eu espero que o Senhor possa falar com a gente através dessa palavra. Diz assim, Êxodo 34, a partir do versículo 8. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais um momento na sua presença. Senhor, que através dessa palavra o Senhor possa incendiar corações. Deus, nós estamos aqui não só para aprender mais sobre quem o Senhor é, mas para te adorar. Senhor, nos dá um coração em chamas pelo Senhor. Nos dá um coração apaixonado pela tua presença. Senhor, nós não queremos só as tuas mãos. Papai, nós queremos teu coração, a tua face. Senhor, vem conosco nesse momento, Jesus, e abre os nossos corações, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Hoje é interessante assim, a forma como o Espírito Santo trabalha. Há umas 2 semanas o Senhor vinha ministrando no meu coração sobre busca incessante pela presença. E o Senhor começou a gerar no meu coração esse desejo de buscar mais por Ele. Uma busca intensa. E eu comecei a orar muito, a ler muito a palavra e fazer jejuns. E o único propósito, o único foco era para que eu entendesse mais sobre o coração dEle, conhecesse mais Ele, entendesse os propósitos dEle. E aí, quando faltavam poucos dias para acabar essas 2 semanas, aconteceu uma situação no meu trabalho e isso causou ansiedade no meu coração e rapidamente, a busca incessante do meu coração foi travada, porque foi consumido por ansiedade. E aí eu voltei para casa e eu não estava conseguindo mais orar, não estava conseguindo mais ler a Bíblia. Aquela ansiedade foi tomando meu coração de tal forma que alguém que estava com os olhos fixos em Jesus, por qualquer coisa que aconteceu no meio do caminho, tirou os olhos do Senhor e focou naquele problema. E eu lembro que eu voltei para casa e o Senhor começou a ministrar sobre o meu coração algumas coisas. E aí Ele usou uma amiga muito querida, que é a Ana Beatriz, para me mandar uma mensagem. E essa mensagem dizia todas as orações que eu tinha feito nas últimas 2 semanas. E imediatamente, quando eu li aquela mensagem, eu percebi assim: nossa, Senhor, como o meu coração saiu do lugar correto por causa de uma coisa tão simples. E aí o Senhor trouxe assim a lembrança. Quando a gente faz o nosso devocional, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente passa, lê, ai, Deus fala com a gente, aí passa outro dia, você esquece. Mas o Senhor, Ele vai gerando no seu coração algumas palavras. E aí nesse dia o Senhor me trouxe a lembrança, o que aconteceu com o povo que Moisés liberou, trouxe da escravidão e guiou eles no deserto, livrou eles daquela opressão. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque quando a gente lê essa mensagem, a gente percebe o quanto aquele povo tinha um coração obstinado e causa uma certa ira no nosso coração, porque a gente começa a... Como assim um povo que foi tão abençoado, um povo que foi guiado no deserto, protegido pelo Senhor, um povo que recebeu o maná do céu, um povo que viu grandes maravilhas, um povo que viu o mar se abrindo na frente, em um simples momento,
quando Moisés sobe no monte, eles não sobem, eles ficam lá embaixo. Eles falam assim: não, eu não vou, eu tenho medo de ver a glória de Deus. Vai, Moisés, no meu lugar, a gente vai ficar aqui no nosso cantinho. E aí, enquanto Moisés está tendo um momento esplêndido com o Senhor, na presença de Deus, recebendo coisas da parte do Senhor, o Senhor diz assim: Moisés, desce depressa, porque aquele povo que você guiou no deserto é obstinado de coração e rapidamente se corrompeu. E aí o Senhor veio, essa palavra veio com uma flecha no meu coração, porque ilustrou aquilo que eu vivi nessas 2 semanas. Sabe, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, qualquer outra coisa começa a tomar a nossa atenção. E a gente se revolta porque aquele povo levantou um bezerro de ouro para adorar no lugar de Jesus, no lugar do Senhor. Só que quantas e quantas vezes nós levantamos bezerros de ouro no nosso coração? Seja um problema que aconteceu, uma ansiedade no seu trabalho, seja a sua vida sentimental, seja qualquer parte da sua vida, se torna um bezerro de ouro a partir do momento que você tira os olhos de Jesus, os olhos do Senhor, e começa a adorar essa coisa. Às vezes a gente pensa que a adoração é só quando a gente se prostra e chora diante da presença de Deus, mas não é só isso. Adoração é tudo aquilo que você foca a sua atenção. E se você foca a sua atenção em coisas que não são o Senhor, rapidamente essas coisas se tornam bezerros de ouro, e rapidamente elas consomem o seu coração e afastam você da presença de Deus. E foi o que eu vivi nessas 2 semanas, e eu não entendi o porquê. Deu na sexta-feira e eu falei: Senhor, como alguém que estava chorando na presença do Senhor há 2 dias atrás, agora não consegue ler a palavra, não consegue sentir a presença? E o Senhor começou a ministrar: destrói esse bezerro de ouro do seu coração, destrói tudo aquilo que rouba a sua atenção de mim. E eu comecei a orar. Quando a Carol e a Joyce me ligaram, o Senhor já estava ministrando essa palavra no meu coração. Eu só não imaginava que eu ia compartilhar ela. Eu achei que eu ia chorar no meu cantinho de vergonha, né, diante do Senhor. E eu, ok, Senhor, levei uma disciplina do Senhor, amém. Só que eu acredito que se essa palavra veio aqui hoje é porque nós todos, como igreja, precisamos destruir bezerros de ouro que nós temos levantado no nosso coração no lugar de Jesus. Seja qualquer parte da sua vida, seja até um cargo no trabalho ou aqui na igreja mesmo. Se esse cargo, se essa liderança é mais preciosa para você do que a presença de Deus, isso vai se tornar um bezerro de ouro e vai te destruir. Porque o Senhor, Ele é zeloso com a sua presença. E é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas antes de continuar falando sobre isso, o Senhor começou a ministrar sobre a vida de Moisés no meu coração. Porque apaixonada por Jesus, essa pessoa, os olhos brilham quando ela fala de Jesus. Por que essa pessoa é tão especial? Sabe, essa pessoa, será que ela é santa demais? Será que... não sei o que Deus fez com ela para ela ser isso, porque eu não sou isso. Por que essa pessoa tem a performance tão boa? Por que essa pessoa é tão especial? Mas por que eu não sou? E eu comecei a ler o livro de Êxodo e eu vi que Moisés, ele não era perfeito. Moisés, ele não nasceu nas condições perfeitas. Na época que ele nasceu, no momento, estava acontecendo uma grande opressão no Egito. A ordem era: se nasceu menino, vai ser morto. Ele nasceu nessas condições. E trazendo para a nossa vida, talvez você nasceu num lar desestruturado, sabe? Talvez você escutou da sua mãe ou do seu pai que nem era para você ter nascido. E às vezes por causa disso você pensa que o Senhor não se importa com você. Talvez por causa disso você pensa que você não é digno de ver a glória de Deus, de tocar a presença de Deus. Só que deixa eu te falar, Moisés, ele nasceu numa condição de opressão, mas mesmo assim ele buscava a face de Deus, ele buscava a glória de Deus. E nada, as condições que ele viveu e que ele nasceu não impediram. E nada impede você de acessar esse lugar no Senhor, de busca intensa. Sabe, o Senhor tem nessa noite um despertar nos nossos corações. Uma busca incessante pela presença dEle, não só pelas mãos dEle, mas pelo olhar dEle, pela face
face dele. Sabe qual foi a última vez que você se dobrou de joelhos dentro do seu quarto só porque queria ter um tempo com o Senhor? Sabe qual foi a última vez que você leu a palavra não porque queria preparar um esboço, mas porque queria conhecer o coração de Deus? Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa performance religiosa, sabe, em falar muito bem, em ser alguém admirável, e a gente esquece que o Senhor, Ele quer o nosso coração primeiro. Aquilo que você faz na frente dos outros só transborda aquilo que você já derrama diante do Senhor no seu quarto, sabe? Às vezes a gente se preocupa demais e isso toma o nosso coração e isso afasta o nosso coração de Deus. E aí, caminhando na história de Moisés, a gente percebe que Moisés tinha falhas de caráter. E em um certo momento, ele se levantou contra o egípcio, que estava agredindo um outro cidadão. E aí ele agiu por impulso e tirou a vida desse egípcio. E tirando a vida desse egípcio, ele teve que fugir do lugar que ele estava e ir para a terra de Midian, porque ele seria morto também. E aqui mais uma vez o Senhor falou comigo, porque todos nós temos falhas de caráter, que precisam ser tocadas por Jesus, que precisam ser transformadas pela palavra. Sabe, às vezes nós estamos aqui hoje nessa noite todos arrumados, todos perfumados, né? Às vezes nós somos assim, todo mundo aqui líder em treinamento, alguns se tornando, todo mundo arrumadinho. Só que existem coisas que precisam ser tratadas e que às vezes a gente consegue esconder das pessoas. Talvez tenha uma falha de caráter em você que você consegue esconder do seu líder, do seu pastor. Só que de Deus não tem como esconder. E mesmo assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque mesmo assim, mesmo diante da falha de caráter de Moisés, mesmo diante do que ele fez, que foi algo realmente horrível, ele viu a glória de Deus, depois que ele foi tocado, depois que ele foi transformado. Então talvez aqui hoje, você veio pela primeira vez, ou talvez já tem anos de casa, mas você cometeu algo que aos seus olhos traz uma culpa demais sobre o seu coração, uma condenação demais, algo que talvez faça você achar que nunca mais você será digno de chegar na presença de Deus. E sabe, o inimigo, ele usa isso. Ele usa isso para te condenar, para fazer você se afastar da presença do Senhor. Mas saiba que o Senhor, Ele não tem medo da sua falha de caráter. Ele quer tocar nela e Ele quer transformar essa falha de caráter em algo bom. E caminhando ainda mais, a gente vê que, mais uma vez, Moisés era um homem inseguro. A gente vê que no momento determinado, no momento que o Senhor determinou para aquele povo se libertar da opressão, o Senhor caça, olha, eu vou levantar alguém e esse alguém será Moisés. Só que mais uma vez, o Senhor, Ele não procura homens perfeitos. Ele procura homens que estão dispostos a serem aperfeiçoados nas mãos dEle. E quando Ele fala para Moisés, Moisés, é você que vai. A insegurança dele grita e fala: eu sou pesado de língua, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou liderar um povo? Como que eu vou cumprir essa grande obra? Não tem como. Mas o Senhor, Ele escolhe Moisés, Ele capacita Moisés. E mais uma vez, por que eu estou falando isso? Porque Moisés era inseguro. Mais uma vez, Moisés tinha falha de caráter. Mais uma vez, Moisés nasceu em um momento que não era favorável. E você talvez seja um Moisés nessa noite. Sabe, talvez você está olhando tanto para a sua falha de caráter, está olhando tanto para a sua insegurança, está olhando tanto para as coisas ruins que tem em você, para os seus pecados, que isso talvez impede você de acessar a presença de Deus, de buscar por essa presença. Mas mais uma vez, eu olho que mesmo sendo tão falho, Moisés escolheu buscar a face do Senhor. Buscou, sabe, de todo o coração a glória do Senhor. E a gente vai caminhando durante o livro de Êxodo e a gente vê que
o Senhor proporcionou a Moisés viver grandes milagres e grandes maravilhas. Ele, quando estava conduzindo o povo naquele deserto, o Senhor proveu a comida deles. O Senhor não permitiu que as sandálias se desgastassem, as roupas se desgastassem. O Senhor conduziu eles no meio daquele deserto. O Senhor esteve com eles, abriu o mar para eles passarem. E aqui eu vejo nas nossas vidas quantas e quantas maravilhas e milagres o Senhor faz por nós dia a dia. Só que a gente não pode se contentar com essas coisas e achar que o nosso relacionamento com Deus, ele se resume às maravilhas e aos milagres que Ele faz por nós. Porque relacionamento com o Senhor vai muito além. Relacionamento com Deus vai muito além do que só Ele prover, sabe? Do que Ele te abençoar. Relacionamento com Deus envolve você sentir a presença dEle, envolve, sabe, você chorar na presença dEle, envolve você escutar a voz dEle, sabe, envolve tantas coisas. E eu vejo que Moisés, ele não se deteve só nos milagres e nas maravilhas, mas no decorrer da palavra a gente vai ver a busca intensa que Moisés tinha. Moisés construiu uma tenda, ele chamava de tenda do encontro, e a palavra vai dizer que constantemente ele visitava essa tenda. Constantemente, porque ele sabia que tudo que ele fazia na vida dele fluía a partir daquele momento que ele estava lá naquela tenda com o Senhor. Sabe, às vezes a gente quer fazer tanta coisa para Deus, às vezes a gente quer fazer tantas obras para Deus, mas a gente não quer ter um momento com Deus. A gente quer fazer obras, mas a gente não quer se relacionar com Deus da obra. Porque às vezes o relacionamento com Deus é algo assim, por mais que seja lindo e muito bonito, às vezes envolve o silêncio dEle. Às vezes relacionamento com Deus é você orar por horas e não sentir nada, mas persistir naquele lugar. Quantas e quantas e quantas vezes a gente começa a orar e se a gente não derrama uma lágrima, a gente fala assim, essa oração aqui não vingou não deu certo não, porque eu não senti nada. Só que relacionamento com Deus vai muito além do que uma sensação física. Sabe, a gente permanece, Moisés permanecia na tenda do encontro, não era só porque aconteciam coisas sobrenaturais. Era porque ele sabia quem Deus era. E hoje, o que o Senhor vem falando para nós, o que o Senhor está ministrando nessa noite é: será que você sabe quem eu sou? Será que você me conhece de verdade? Será que de fato seu coração está me buscando? Ou será que você só quer as minhas mãos e aquilo que eu posso fazer por você? Será que aquilo que você busca de mim é só as maravilhas que eu faço? Ou será que você me quer na sua vida de verdade? Sabe, toma como exemplo, a gente precisa tomar como exemplo Moisés. E aí quando a gente fala sobre isso, eu lembro de Daniel. A palavra vai dizer que Daniel tinha o costume de se dobrar 3 vezes ao dia para orar ao Senhor. Sabe, independente da situação, não era porque uma grande batalha iria vir, não era porque ele iria enfrentar alguma coisa, era uma prática costumeira dele. E quando a gente olha para nós, assim, quando você olha para você, quando você se analisa, a oração tem sido a sua prática diária. Sabe, o lugar de oração, a tenda do encontro, tem sido algo que você tem como precioso na sua vida, algo que precisa acontecer todos os dias? Ou será que a tenda do encontro é só o GA do sábado à noite, o domingo no culto à noite? Porque, meu irmão, eu vou te falar, a vida com Deus vai muito além. Sabe, aqui é maravilhoso, é muito bom estar aqui com todos. Eu amo esse ambiente. Eu amo porque o Senhor faz coisas tão preciosas nesse ambiente. Só que a vida com Deus, ela não se resume a 2 horas de culto. A vida com Deus, ela envolve as vezes que você foi para o seu secreto orar ao Senhor e se derramou diante da presença dEle. Aquelas vezes também, eu falo muito com os meus liderados sobre isso, às vezes que você não conseguiu falar uma palavra, você só chorou.
E aquilo subiu aos céus como oração. Porque às vezes relacionamento com Deus também envolve isso. Envolve você não ter palavras. Só que o Senhor, Ele conhece seu coração. Ele não quer a sua performance bonita lá dentro do seu quarto. Ele não quer que você seja um super crente lá dentro do seu quarto. Aquele que, meu Deus do céu, eu preciso, orar em línguas aqui demais, falar só bonito, orar bonito e chorar demais. Não. Sabe, o Senhor, Ele quer você. Você, do jeito que você é. Não copiando alguém. Não, sabe, se inspirar em alguém é uma coisa. Agora você copiar alguém, isso não flui. Porque no lugar de oração, Deus não quer uma cópia de outra pessoa. Ele quer você. Amém? E caminhando, a gente vai ver que Moisés tinha um coração que perseguia a presença. Lá em Êxodo 33, a partir do versículo 7, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Versículo 11. E o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu colhi algumas frases de um livro muito lindo que eu estou lendo, que chama Caçadores de Deus. E eu quero compartilhar algumas frases com vocês, que falam justamente sobre essa busca incessante pelo Senhor, essa busca daquele coração que arde pela presença de Deus. E ele diz assim que nós precisamos orar para que o Senhor gere no nosso coração um desejo ardente por ver a glória de Deus. Moisés, ele não estava em busca de coisas materiais ou de fama pessoal, nem de milagres ou dons, mas Moisés queria simplesmente Deus. Ele buscava a sua face e não as suas mãos. Moisés queria a habitação de Deus consigo e não a sua visitação. A presença permanente de Deus havia se tornado o seu desejo consumidor. E baseando tudo isso, hoje a pergunta, assim, que foi a pergunta que o Senhor me fez, é: onde está o seu coração? Sabe? Tem uma frase que diz que, Senhor, o Senhor nos fez para o Senhor. E o nosso coração não vai descansar enquanto não repousar em Ti. Talvez você tenha colocado o seu coração em tantas coisas, confiado o seu coração a tantas pessoas, e às vezes confiado o seu coração a coisas que ainda nem aconteceram, e achando que a sua alegria plena e completa só vai acontecer quando você alcançar isso. Só que a alegria plena do ser humano, ela só acontece quando esse ser humano entende que ele precisa amar o Senhor. Porque o mesmo Deus que preenche céus e terra é o mesmo Deus que preenche os vazios do nosso coração. Sabe? Às vezes, seu coração está ansioso e tem tanta coisa acontecendo na sua vida. E aí, o que me ajudou, quando eu estava nesse momento de ansiedade, eu voltei os meus olhos e falei assim: mas espera aí, aonde eu errei? E aí o Senhor disse: você tirou os seus olhos de mim. Então, assim, nas próximas vezes que você estiver em uma situação que o seu coração está assim ansioso e parece que as coisas desandaram, para e pensa se seus olhos ainda estão no Senhor. Se os seus olhos ainda estão em buscar o Senhor. Sabe, a minha oração é para que o Senhor derrame sobre o coração da nossa igreja cada vez mais, assim como Ele já tem feito. Pessoas que buscam a Ele por causa dEle e somente por causa dEle. Sabe, que o Senhor possa gerar no nosso coração esse desejo ardente
Que isso faça você falar dele para outras pessoas, porque você primeiro teve uma experiência com ele. E eu quero convidar o louvor para cantar uma canção que fala justamente sobre a gente não ter medo de subir o monte, porque se a glória de Deus está naquele lugar, então nós podemos subir aquele lugar. Foi essa parte da história de Moisés que mais mexeu comigo, porque aquele povo foi convidado para acessar a glória de Deus, mas eles tiveram medo. E porque eles tiveram medo, eles não subiram. E porque eles tiveram medo, os olhos deles saíram do Senhor. E porque eles tiveram medo, eles começaram a construir um bezerro de ouro no coração. E porque eles tiveram medo, eles não desfrutaram da maior bênção que o ser humano pode experimentar, que é a presença de Deus. Então, o louvor vai ministrar essa canção e eu oro para que, de fato, vocês... É uma letra que todos nós sabemos, mas que nós possamos adorar a Deus de verdade, com entendimento do que essa letra fala. Que a gente não vai ter medo, sabe? A letra fala: Senhor, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Sabe, que quando você estiver cantando essa canção, o Espírito Santo possa tirar todo o medo do seu coração. Todo medo de, sabe, às vezes... achar que você vai conseguir na sua força própria, mas da de Deus não. Porque talvez, Deus não se importa comigo, porque eu tenho falha de caráter, porque eu erro, porque eu sou inseguro. Não, o Senhor, Ele te convida nessa noite para entender que Ele vai tocar nessas áreas da sua vida e vai te convidar para sentir a glória dEle. Amém? Eu convido vocês a se colocarem em pé. E vamos cantar de todo o nosso coração, amém? Casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino. Perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. E vou ficar lá te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá
te encontrar mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Faz dizer você, suba em meu lugar. Faz entender. Vamos lá, levanta suas mãos, declare. Quando a porta é fechada, é Jesus. Quando ela se abre, é Jesus. Quando a tempestade vem, é Jesus. Mas quando vem a calmaria, é Jesus. Aleluia. Declare o Senhor mais uma vez. Aleluia. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto, declare mais perto. Mais perto do monte, mais perto. Me espanto com o peso da glória, mais perto da paz, mais perto da morte. O medo quer me parar. Oh Deus, recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia, Jesus. Tira o nosso medo, Espírito Santo de Deus.